Vamos então dar início a esta conversa com uma doutoranda, neste caso doutoranda no programa de doutoramento em Materialidades da Literatura, um programa do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, dirigido pelo professor Manuel Portela. A doutoranda é Jacqueline Conte, brasileira, a viver em Portugal neste momento. E vamos então ouvir a Jacqueline Conte sobre o seu percurso, antes da tese de doutoramento e antes do doutoramento, o percurso no doutoramento e a tese, e depois vamos ouvi-la sobre as suas ambições, os seus sonhos, etc., para o futuro depois da tese. Vamos então começar. Eu agradeço à Jacqueline a disponibilidade e vamos então. Eu queria perguntar-lhe, Jacqueline, por onde é que quer começar a contar a sua história, uma vez que está aqui enquanto doutoranda do programa de Materialidades, onde é que acha que é pertinente fazer um recorte, como se diria no Brasil, onde é que vamos fazer um recorte para começar a contar a sua história? Olha só, na verdade, pensando bem, acho que a gente vai ter que voltar muito tempo atrás, quando eu era muito pequena e dizia, quando me perguntavam o que eu queria ser desenhora. Eu acho que as materialidades da literatura, isso me ocorreu agora, na verdade, eu acho que aconteceu naquele momento, né? Porque eu sempre gostei de escrever e sempre gostei de artes em geral, né? Mas aconteceu de eu fazer jornalismo, né? Mas eu escolhi o jornalismo exatamente porque eu gostava de escrever. Fez jornalismo, portanto, comunicação social e jornalismo, exatamente. Na UEL, não é? Em Londrina. Isso, Universidade Estadual de Londrina. Que é o seu estado? Exatamente. Paraná. Eu nasci em Maringá, no Paraná, e Londrina fica a 100 quilômetros de Maringá. Não havia a faculdade de jornalismo em Maringá naquela época. Então, eu fui para Londrina fazer jornalismo. E aí, trabalhei na profissão alguns anos, trabalhei, sobretudo, em assessoria de comunicação, também trabalhei em jornal, na área de economia, pouco tempo, 1 ano, e 12 anos coordenando a comunicação do Ministério Público do Paraná, né, onde a gente nós estabelecemos várias áreas, assessoria de imprensa, imagem institucional, mídias eletrônicas, e construí aí alguns anos no jornalismo, né? Mas aí veio aquela vontade inicial mesmo de se voltar para letras. Inclusive, quando eu fiz o vestibular para entrar na faculdade, eu fiz letras em Maringá, na UEM, prestei para letras em Maringá, na UEM, e nos mesmos dias, eram 4 dias, né? Fazia na UEM, viajava 1 hora de carro e fazia à tarde o vestibular para jornalismo na UEL. E aí eu passei nos 2, mas acabei fazendo o jornalismo. E depois houve um regresso. Acabou indo para Londrina. Sim. Foi para fugir aos pais? Não. Na universidade, longe dos pais? Porque eu acreditei naquela época que realmente era o jornalismo que eu queria, e era, né, na época. E não tinha em Maringá, então foi natural eu ter ido para Londrina. Eu disse aquilo porque às vezes uma das grandes motivações para se escolher um curso que fica longe de casa é essa. Não é? Mas eu fui uma adolescente muito tranquila, assim, nesse sentido. Não? E aí começou a minha vida no jornalismo. Depois eu fui para Curitiba para trabalhar em jornal, porque eu queria trabalhar em jornal. E aí acabei ficando por Curitiba, casei lá, tive uma filha, né? E aí chegou um certo momento, trabalhando em assessoria já há muitos anos, que essa vontade de fazer alguma coisa diferente veio, e eu acabei pedindo exoneração do Ministério Público e fui fazer um curso de uma pós-graduação em Economia Criativa e Colaborativa. Foi nesse momento que eu me reconectei, na verdade, com a minha... algo que já estava em mim há muito tempo, né? Porque eu escrevo desde pequena mesmo, assim, poesia principalmente. Eu sempre gostei e aí me reconectei com isso também. A minha filha era pequena e aquela coisa de você se
reconectar, em ler histórias infantis para o filho, né? Todo mundo teve essa fase em algum momento da vida. Só que no meu caso não foi uma coisa passageira, era uma coisa que eu senti que realmente fazia sentido para mim, para minha vida, levar isso adiante. E comecei a escrever para crianças. Mas, entretanto, também fez um mestrado, não é? Sim, eu fiz... Bom, eu já havia feito em Londrina uma pós-graduação em fotografia, linguagem fotográfica. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fiz uma outra pós-graduação em marketing e publicidade, depois essa em economia criativa e colaborativa, e depois em produção e gestão editorial multiplataforma, que aí também que tudo começou, o que veio a me trazer para cá, né? Porque, na verdade, eu fiz essa pós-graduação porque eu queria escrever, mas eu queria entender como é que isso funciona para além de escrever um texto, né? Como é que funcionam as editoras, como é que funcionam as diversas formas de texto, o caminho que se percorre. E conheci muita gente interessante nesse caminho, inclusive o Jiro Takahashi, que foi o segundo funcionário da editora Ática lá no Brasil e foi quem idealizou a coleção Vagalume, que é uma coleção icônica, que muitas gerações passaram e passam, né, no Brasil, principalmente na vida escolar, por essas leituras literárias. E tudo aquilo me fascinou muito, né? E aí eu parti para o mestrado em estudos de linguagem e tecnologia, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E como era linguagem e tecnologia, a primeira coisa que eu imaginei, porque até então eu não sabia que a tecnologia é um conceito muito mais amplo e não necessariamente diz respeito a computadores e tecnologias digitais, mas o que me veio à mente naquele momento foi o que eu queria, né, minha condição sine qua non é que fosse em literatura infantil. E o que eu poderia juntar literatura infantil com tecnologia? E a partir disso é que veio a ideia de estudar os livros digitais interativos para criança, que foi meu tema da dissertação de mestrado, estudando os livros, os apps, né, os aplicativos literários que venceram o Prêmio Jabuti na categoria infantil digital. Né? O Prêmio Jabuti é um dos maiores prêmios, os mais importantes prêmios do mundo literário no Brasil, né? Já tem muitos anos. E essa categoria já tinha surgido 2 anos antes, mais ou menos, de eu começar o mestrado, e terminou quando eu estava fazendo o mestrado, né? Teve toda uma reestruturação do prêmio e acabou que terminou essa categoria. Mas foi muito interessante já naquela época para se catalogar, para se estudar e para entender um pouco de como isso acontece. Até durante o período, né, do mestrado, 3 dos 10 livros que eram meus objetos saíram do ar, né, pararam de funcionar. E aí também a questão da evanescência foi algo que eu estudei, né, na dissertação, para a dissertação, porque é uma realidade muito cruel, né, na literatura digital. Nós não sabemos qual é a vida útil dessa literatura, né? Quanto tempo nós teríamos aquilo disponível, aquilo podendo ser lido, podendo ser fruído. Mas para assegurar uma espécie de resistência à evanescência, foi produzindo livros infantis em papel, não é? Os seus livros infantis são em papel. São em papel, mas, por exemplo, o Passarinho às 8 e pouco, ele é impresso, mas tem todo um mundo de conteúdo extra em que se entra por meio de um código QR no final do livro. Então, tem todo um conteúdo multimodal dentro do site, que tem música, que tem fotografias, que tem todo o storytelling em fotografias e em vídeos. Questão de interação também, né? Porque a história do livro termina com a mãe e o filho escreve um poema, e esse poema não está no livro, né? Então, se o leitor entra no site, tem uma seção que ele pode imaginar como era esse poema, como teria sido esse poema, e me mandar, né, esse poema. Sim. E aí ele recebe automaticamente o poema feito pelo menino, né? Então ela recebe uma imagem do caderninho do menino com o poema que ele realmente escreveu. Então também a questão da interação está aí de uma forma mais simples, porque uma coisa que sempre realmente me preocupou a questão da evanescência,
a questão das mudanças tecnológicas que sempre acabam fazendo com que uma produção literária, ela não pode ser, por exemplo, um livro impresso, está na biblioteca, então se não pegar fogo na biblioteca, se não acontecer nada muito ruim, o livro vai continuar lá e vai poder ser acessado. No digital, não. Né? Ele pode estar lá hoje, por exemplo, um aplicativo, amanhã ele já não está mais na loja de venda dos sistemas operacionais. E se passar à web 3.0, aconteceu quando se passou à web 2.0, não é? Muita coisa fica de repente... Exatamente. Obsoleta, e vejo, por exemplo, o número de produções que havia de literatura digital em flash, por exemplo. Exato, né? Exato. Tudo caiu por terra. Então, exige todo um investimento de tempo, de recurso financeiro, para você estar o tempo todo vendo se aquilo está saudável, entre aspas, para poder continuar no digital. E esse saudável, entre aspas, está na mão de meia dúzia de players, né, de grandes empresas que dão as cartas dentro desse mercado. Então, é muito mais dependente e é muito mais complicado se navegar nesse meio. Em todo caso, a sua produção para crianças, ou infanto-juvenil, está neste momento sinalizada entre o primeiro livro, que tem um título que vale a pena ler, Na Casa Amarela do Vovô, Joaninja come jujubas. Exato. Vai ter de explicar para as pessoas que nos ouvem o que são jujubas. E o livro que acaba de publicar, e tenho aqui um exemplar, um livro mais lindíssimo, pelas ilustrações, ainda não pude ver os poemas, da Jacqueline, com ilustrações do Alexandre Rampazzo, um notável ilustrador brasileiro, que vive em Portugal desde há relativamente pouco tempo, e mais ainda vive em Coimbra, não é? Tem uma obra vastíssima. Este livro são poemas... É um poema narrativo. Um poema narrativo sobre sonhos de uma noite de verão no Zoo, é assim que se chama, Sonhos de uma noite de verão no Zoo, com ilustrações do Alexandre Rampazzo. É um livro lindíssimo que em breve as pessoas poderão consultar aqui na Biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros. E esta sua produção, naturalmente, explica muito bem porque é que, e todo o seu percurso, não é? Na comunicação, a comunicação multiplataforma, tudo isso, como é que a certa altura se inscreve no doutoramento em Materialidades de Literatura e está agora a fazer uma tese, com orientação da professora Ana Maria Machado, intitulada Tiar Poético, a remediação digital na poesia portuguesa e brasileira para crianças. Como é que chegou ao doutoramento em Materialidades de Literatura? Pois a minha orientadora do mestrado, a professora Alicia Tsuko Matsuda, ela fez o pós-doc dela aqui, na Universidade de Coimbra. Então, inclusive, quando ela estava me orientando, ela passou um ano aqui, né, no meio do meu mestrado. E aí eu vim para o colóquio sobre literatura e educação, que teve literatura digital e educação, que teve em 2019. E gostei muito, né, da universidade, da cidade, das pessoas que eu conheci, com quem eu falei. Na época eu já tive a oportunidade de conhecer o professor Portela e a professora Ana e conversar um pouco sobre essa minha ideia de projeto que eu tinha já na época, mas eu não sabia se era viável, se não era viável, até porque tem toda uma parte prática que eu não sabia até que ponto, né, poderia acontecer ou não. E foi muito bem recebida. E aí, depois, né, me inscrevi, passei por todo o processo, e foi no meio da pandemia, a gente não sabia se ia acontecer ou se não ia acontecer, né? Todas essas questões, mas deu tudo certo e foi natural para mim, porque a pesquisa do mestrado tinha muito a ver, né, com tudo isso, então, digamos que foi um caminho natural, Eu já tinha vontade de vir para Portugal, eu também tenho nacionalidade portuguesa, minha avó era portuguesa, e já tinha nacionalidade há muitos anos. E aí tudo foi se casando, né? E aí vim para cá com o meu marido, com a minha filha e com a minha cachorra. E estamos por aqui. Então, e a sua tese, será que nos podia explicar, enfim, como se estivesse a explicar à sua avó? Certo. Ou a uma criança de 3 anos? Não é como dizia o Denzel Washington no Filadélfia, não é? Faça conta que sou uma criança de 3 anos.
O que é que quer dizer exatamente e qual é o âmbito completo, digamos, daquilo que quer estudar? A remediação digital na poesia portuguesa e brasileira para crianças. Há bocado falando do seu, não sei se é o segundo livro, não é? Já tinha falado, Passarinho às 8 e pouco, já tinha falado um pouco disso, não é? Uma estratégia também de remediação, num certo sentido, não é? Mas que tipo de estratégias de remediação é que estuda na tese? Então, o projeto tem duas partes, digamos assim, né? A questão teórica, e estudar toda a questão da remediação, começando pelo Butler e Gruzin, que surgiu, na verdade, esses estudos dentro da comunicação e dos estudos de mídia, né? Como uma produção pode sair de um tipo de linguagem e ir para outro tipo de linguagem, né? Então, tentar explorar isso teoricamente e isso dentro da poesia. E, por outro lado, construir um site de poesia brasileira e portuguesa para a infância com diversos objetivos diferentes. Primeiro, fazer com que os portugueses possam conhecer a poesia para a infância produzida no Brasil e os brasileiros possam conhecer a poesia para a infância produzida em Portugal, né? Então, esse intercâmbio cultural é uma coisa importante para mim, porque eu estou bem ali no meio, né? Eu tenho esse pezinho, né, nos dois lados. E que para mim foi uma alegria poder conhecer também, porque a gente não conhece minimamente os poetas para a infância portugueses no Brasil. Não conhecemos. Um ou outro, acho rarissimamente. Que deve ser recíproco, não é? Exatamente, é recíproco. Tanto que eu fiz uma pesquisa com estudiosos e pesquisadores de literatura infantil e juvenil, tanto de Portugal quanto do Brasil, para ver o que se conhecia de um lado e de outro, e realmente, né, só foi constatado que o conhecimento é muito pouco. Então, qual que é a ideia? Né? Ampliar o repertório literário e a literacia digital das crianças, né? A partir desse potencial da poesia na formação do leitor, divulgar a produção poética portuguesa e brasileira, reforçar esse vínculo cultural entre os dois países, e aí, tendo em conta essa dinâmica do digital, que não pode se esquecer que é uma dinâmica econômica e social que perpassa essa materialidade, quer dizer, quem pode ter acesso a um iPad, por exemplo, para ver um aplicativo infantil maravilhoso com N tipos de recurso, né? Pode até ver no celular, talvez, mas quanto de memória ocupa esse aplicativo dentro do celular? Então, é sempre uma questão política, social e econômica envolvida, embora a gente possa achar que não, né? Fora o fato de que nós estamos na mão desses grandes players que dominam o mercado. Então, a qualquer momento, você pode nem ter mais esse livro disponível. Então, por isso a ideia de fazer um site, que é algo que qualquer um pode acessar, e trabalhar com essa questão da multimodalidade, da interação eu diria que vão ser interações mais simples, porque vai ser o que der para fazer em HTML, o que der para fazer em HTML com as parcerias que eu vou poder acessar, porque eu também não sou técnica na área de informática, né? Então vai ser assim um grande mutirão de parcerias e de pessoas interessadas em realmente contribuir com esse material. É um trabalho grande, porque exige também questões de direito autoral, questão de liberação de textos, procurar entre todos esses autores que autores e que textos são melhor remediáveis, entre aspas, né? Que podem contar essa história melhor através de outras mídias. Que mídias serão essas? Pode ser, de repente, uma coisa muito simples, uma remediação. Nós falamos em português do Brasil, uma contação de histórias, né? Uma declamação. Pode ser uma declamação. Pode ser uma declamação que o leitor escolha se ele quer uma declamação em português de Portugal ou em português do Brasil. Pode ser uma animação, pode ser uma ilustração. Uma ilustração, certamente, porque nós teremos, cada poema vai ter pelo menos uma ilustração, e sempre ilustradores brasileiros e portugueses também. E também tem um comprometimento social com a nova percepção de mundo, eu diria, porque eu tenho
um propósito firme de fazer algumas escolhas pensadas. Por exemplo, ter poetas canônicos dos dois lados, né? Inclusive eu fiz essa pesquisa com pesquisadores de literatura infantil para ver quem que se indicava mais, quem não poderia ser esquecido. Ao mesmo tempo, trazer quem é da nova geração portuguesa e brasileira que está fazendo poesia para crianças hoje. E a poesia para crianças hoje, muito específica, porque tem que ter poemas esparsos. Não pode ser, por exemplo, um único poema narrativo que vire um livro, não um poema grande, um conto em forma de poesia. Não, tem que ser um poema pequeno que funcione separadamente. Então, tem uma série de critérios aí. Mas, assim, metade homem, metade mulher. Isso também é um critério que eu quero assegurar. Tanto que, né, nessa pesquisa com pesquisadores, eu pude constatar que, quando você vai dizer quem são os poetas que você indicaria, se não me falha a memória, 70%, tanto no Brasil quanto em Portugal, os primeiros nomes lembrados são homens. Então, se nós deliberadamente não pensamos em já construir, né, esse discurso a partir da paridade, digamos assim, é óbvio que essa paridade não pode ser aleatória, nem pode ser qualquer autor, qualquer pessoa. A gente vai ver a qualidade literária dali, né? E não só a qualidade literária, mas a qualidade literária para remediação, né? Porque um poema pode ser melhor trabalhado digitalmente ou em outras linguagens e outro não, né? Depende muito. E aí, além disso, um passinho um pouco a mais ter pelo menos alguns desses autores que, por exemplo, no Brasil, a gente possa pensar e incluir negros indígenas, por exemplo, né? Aqui em Portugal, eu estou com muita dificuldade de conseguir, embora tenha muitos negros, mas de conseguir poetas negros que tenham escrito para a infância com poemas esparsos. Mas olha, eu na minha última estadia no Brasil, o ano passado, recebi de prenda num colóquio na Unicamp um livro de uma autora indígena que é um livro infantil. Sim, nós temos vários. Ela ofereceu e é bem bonito um livro. Da Aurita? Não, Sony Fersek, de Rondônia. De Rondônia. Sim, então, sim. Só que tem muito mais gente, inclusive na literatura indígena, que escreve para adultos, né? E muitos que escrevem infantis, inclusive tem uma associação específica de autores indígenas, editoras indígenas, só que é mais prosa, né? Então, são muito poucos que escrevem realmente poesia, e aí dentro dessa poesia nós temos que também ver essa questão, não só da qualidade literária, quanto essa qualidade para a remediação, né? Então, sempre, na verdade, é um quebra-cabeça complicado de montar, mas divertido, muito divertido também. E eu acho que a gente pensar que a literatura ela é simplesmente a política, né? Não é. Nós temos que nos posicionar de alguma maneira, desde que a gente não esqueça se é ou não é literatura, se tem ou não tem qualidade, né? Mas se a gente quer que alguma coisa mude em termos de se pensar a sociedade e as possibilidades que as pessoas têm dentro dessa sociedade, nós temos que planejar a partir de um raciocínio, porque senão as editoras vão continuar editando só homens, né? Vai continuar, nenhum indígena, nenhum negro vai conseguir entrar, a menos que seja aquelas exceções assim que... Então, nós temos que pensar dentro de alguma lógica específica, né? Não abrindo mão da qualidade. Então, meu projeto vem nesse sentido também. Ok. Jacqueline, só para terminar, diga-me como é que vê, então, a sua vida depois da tese. O que é que gostava de fazer? A vida depois da tese? Sim. Pois, temos de partir desse princípio, de que há vida depois da tese. Exatamente. Mas como é que vê depois a sua vida? Gostava de continuar a trabalhar nesta área? Naturalmente, vai continuar a escrever livros para o público infanto-juvenil, não é? Isso não vai desaparecer. Mas este trabalho académico, etc., como é que veria depois o desenvolvimento dele? Olha,
eu não tenho nada muito claro no sentido de, saindo daqui eu vou fazer isso. O que eu percebo é que tudo que eu fiz até agora, desde o jornalismo, inclusive, que foi muito importante para eu saber me comunicar de uma forma geral, faz sentido para o mesmo lado, né? Eu acho que as coisas estão sendo construídas com uma única direção, que é a direção realmente da literatura, dessa curiosidade por ampliar poéticas, né? Porque o que o digital faz, né? O texto literário pode ser altamente poético e com o digital criar camadas poéticas ainda maiores. Então, trabalhar nessa direção, seja dentro da academia, seja na minha produção literária, sendo eventualmente dando cursos esparsos, mas sempre nessa direção. Eu acho que a ideia é continuar com a materialidade e a literatura. Muito obrigado. Estivemos a ouvir Jacqueline Conte, doutoranda do programa em Materialidades de Literatura, que nos esteve a falar do seu percurso, da sua tese e da vida depois da tese. E jujubas são balinhas de goma coloridas. Jujubas. Também tem de explicar balinhas. Rebuçados. Rebuçados. Senão as pessoas pensam que andam a dar tiros na favela com coisas coloridas. Não, são rebuçados coloridos. Rebuçados coloridos. Muito obrigado, Jacqueline.